as pessoas não entendem que a federação também foi infiltrada. Ela foi infiltrada por seres de não-luz. De não-luz. Seres trevosos. Sim. Quando a gente toca no assunto da federação, e a gente vê que a federação ela foi infiltrada, a gente entende por que esse jogo está demorando. O lado que está infiltrado da federação, tem lá meia dúzia de gato pingado, que quer esticar um pouquinho mais a corda para ver até que ponto os seres humanos aguentam um processo assim assado. Tem um grupo de pleiadianos que está se rebelando da federação e está dizendo assim, olha, ou vocês fazem isso ou a gente mostra as nossas naves para o céu, para todo o planeta ver de uma vez só. Então, assim, a gente tem 3 partes desse movimento, que na verdade não que seja uma hierarquia propriamente dita, mas acaba sendo até a página 2, vamos chamar assim. Nós temos, num primeiro plano, num primeiro, vamos dizer assim, patamar, um patamar mais alto, o que a gente chama de Confederação Galáctica. E o que é a Confederação Galáctica? A Confederação Galáctica é uma instituição que é datada de mais de 16 milhões de anos atrás, e essa instituição é feita com diversos seres de diversos orbes, planetas diferentes, em diversas dimensões diferentes, mas ela tem um intuito muito mais de cunho espiritualista, né? Eu não vou usar a palavra espiritual para não cair na religião, mas assim, um cunho mais espiritualista. É uma coisa meio, vamos lá, mal comparando, seria meio que um Jedi. A gente consegue usar a força, mas não é para isso que a gente usa, né? A nossa ideia é ajudar ao esclarecimento das informações. E esse é o órgão específico em que eu trabalho. Então a gente tem, além da confederação, a gente tem o que a gente chama de federação. A federação seria um órgão mais... porque, por exemplo, é uma confederação, mas várias federações. Porque a federação, elas são de quadrante em quadrante de galáxia, como se fossem elas não são ligadas à confederação de forma direta, só para deixar claro, mas elas são organizações bem menores do que a confederação, mas de seres específicos com interesse em coisas específicas, em áreas específicas do nosso universo. Né? O universo é grande o suficiente para ter bastante espaço para isso. Mas então ela não responde diretamente à confederação? Não responde. Isso é uma coisa bem legal. Foi muito bom você dizer isso, porque muita gente acredita que a confederação está acima da federação. Não, são órgãos com intuitos diferentes. Outros propósitos. Outros propósitos. Tanto que não é uma coisa hierárquica, como você estava comentando. A federação, ela é um lado que é mais bélico. É um lado mais... que atua, digamos assim, mais diretamente na fisicalidade. Então, a federação, normalmente, os seres que estão mais ligados à federação são aqueles que estão ligados no movimento físico do planeta e dos humanos que estão aqui. Então, principalmente, a gente está falando ali de pleiadianos, aldebarãs, sirianos, embora existam essas raças também na confederação. Mas a federação ela é mais física. Entendi. E a confederação ela é mais espiritual. Tá. Seria só pra gente separar as bananas das maçãs aqui. É mais ou menos assim. Como a confederação ajuda no processo? Envia pessoas como eu, em avatares humanos, para que a gente comece a minar o processo de dentro para fora. Tá. Como funciona a federação? Ela começa a destruir a Matrix de fora para dentro. Entendi. Então eles usam mais ao lado bélico. Eles estão aqui em corpo físico extraterrestre. É raro uma pessoa da confederação estar aqui em corpo físico extraterrestre. Mas na federação é muito comum isso. Tá. Inclusive os aldebarãs, por exemplo, têm uma aparência física idêntica à nossa. A gente já deve ter passado por vários na rua e nem sabe que eles são extraterrestres, literalmente. Com um corpo físico extraterrestre. Porque eles são idênticos a nós. São nossos primos mais diretos. E hoje são eles, junto aos pleiadianos, que estão mais no comando do processo da liberação do planeta, né, da transição planetária. E, inclusive, esses seres têm bases subaquáticas maravilhosas. Tem até algumas bases novas que a gente ficou sabendo que eles fizeram de um ano para cá para ajudar. Subaquática, é debaixo d'água mesmo. Caramba. Inclusive, parece que acho que foi mais ou menos no início de novembro, começaram a ter uns barulhos na Praia de Santos, umas coisas que as pessoas estão meio assustadas e tal, ficaram meio assustadas. Eu ouvi isso mesmo. Pra mim, não é uma informação oficial, mas pra mim tem a ver com isso. Pra mim tem a ver com esses movimentos dos aldebarãs, literalmente nessa parte aquática. E a gente tem ligado diretamente, aí essa sim, um braço da federação, a gente tem um movimento de resistência. O que é um movimento de resistência? O movimento de resistência são seres humanos
que, junto com a federação, fazem o trabalho de liberação do planeta. Certo. Então, como esses seres trabalham no sentido mais literal? Existem bases, eles obedecem, digamos assim, humanos que nós chamamos de chapéus brancos. O que são os chapéus brancos? São aqueles que querem liberar o planeta. Mas existe muita confusão com relação a isso, porque tem gente que fala assim, então o Trump é um chapéu branco. Eu não diria que ele é um chapéu branco. Uhum. Mas existem generais que são chapéus brancos, almirantes que são chapéus brancos. Então, assim, tem uma galera ali no exército que está ajudando no campo físico isso acontecer. E como é que eles ajudam isso? Impedindo movimentos bélicos em lugares específicos, impedindo sequestro de algumas pessoas. Que gerem um caos maior. Sim. Movimentos até socioeconômicos. Sim. Porque eles estão trabalhando literalmente na parte física do processo. Então eles são ajudados... Junto com a federação. Exatamente, junto com a federação. Eles são ajudados pela federação. Então a federação ela tem esse braço em cima disso. Só que uma coisa que é muito legal a gente dizer, e aí agora é a parte que muita gente tem dificuldade de entender, não dificuldade, mas as pessoas têm um sistema de crenças que é muito complicado, que as pessoas não entendem que a federação também foi infiltrada. Puta, sério? E já tem uns bons 300, 400 mil anos. Ela foi infiltrada por seres de não-luz. De não-luz. Seres trevosos. Sim. E esses seres, no momento que fizeram essa infiltração, porque a gente tem uma mania, né? Os seres humanos, de modo geral, têm uma mania de achar que a federação, a confederação, nós somos super-heróis, né? Que nós somos imbatíveis, imortais, a gente voa, solta raio pelos olhos, aquelas coisas todas. Não existe nada disso. Esse processo não é real. O que é real é que o nosso grau de consciência é maior do que o grau de consciência das pessoas. Por isso que as dimensões vão subindo. Mas no caso da federação, como a federação ela é um órgão mais moderno, moderno que eu quero dizer no sentido de mais novo, né? Não no sentido de mais bem equipado, só para deixar claro. Mas a federação, ela tem todo um processo de... como ela é muito aberta a todos aqueles que gostariam de fazer parte, etc. Porque é difícil, eu tô tentando achar palavras aqui para ver se eles me liberam algumas coisas para eu poder dizer, mas eu tô aqui, tem umas coisas que eu não posso dizer 100%, mas vamos lá. Mas eu sei que ela foi infiltrada, e esse movimento de infiltração ainda é negado por algumas pessoas que se dizem trabalhar para a federação. O que é um contrassenso. Porque, assim, as pessoas que estão trabalhando para a federação e dizem que trabalham para a federação, mas acreditam que o movimento não foi infiltrado, essas pessoas dizem que agora os humanos têm que libertar o planeta por si só. Só o movimento de resistência, digamos. Sem a ajuda da federação. E mais os humanos de superfície. Mas como você ajuda o processo se o véu nessa dimensão ainda é um ativo? Se você não tem nenhuma lembrança do que está acontecendo, né, dentro do processo, que é para isso que serve o véu, como que você vai se liberar do negócio que você não sabe que você está preso? Ou seja, precisa ter um suporte da federação. Não tem outro jeito. Sim. Só que as pessoas... Tem gente ainda falando que os humanos é que tem que se libertar. E não tem como o humano se libertar. E essa liberação, essa libertação seria do quê? Da Matrix? O que seria? Do que nós precisamos? Dos seres de não-luz. Qual é o grande negócio? Eu me lembro que na época que eu frequentava religiões, há mais de 20, quase 30 anos atrás, uma coisa que era muito interessante é assim, o pessoal dizia assim, porque o maior ativo, a melhor coisa que o diabo podia inventar é de que ele não existe. Aí as pessoas acabam vivendo, dizem... Só que o que é o diabo se não os dominadores, entendeu? Se não a própria religião, por si só. Então, quando a gente começa a pensar nisso, e isso é um assunto chato de tocar, assim, porque é um polêmico, porque toca em raízes muito profundas de pessoas que são há milênios acreditando em determinadas coisas, mas todo o processo foi infiltrado. A mesma coisa que a gente achar que Cristo queria fundar o cristianismo. Ele nunca quis fundar o cristianismo. Nunca tem nenhum, nem Buda não quis fundar o budismo, e por aí vai, né? E não existe isso. Só que, para os seres que dominam esse planeta, eles precisam fazer do limão uma limonada. Você dá um limão, cara, vou fazer uma limonada. Você dá um limão, faz uma limonada. E o processo de dominação é baseado nisso.
Principalmente quando a gente fala nessa área de religião, etc. Mas voltando para falar da federação, quando a gente toca no assunto da federação e a gente vê que a federação ela foi infiltrada, a gente entende por que esse jogo está demorando. Como funciona o planeta Terra? Especificamente o nosso planeta, ele funciona com ciclos de 26 mil anos. Cada ciclo de 26 mil anos tem um semiciclo de 13 mil anos. Então é como se a gente tivesse um porradão com 26 mil anos, onde tudo que está na superfície muda, 13 mil anos, uma porradinha para dar uma mexidinha. Um porradão com 26 mil anos, porradinha com 13 mil anos. Foi assim desde que esse planeta nasceu e começou a gerar vida mais de 1 milhão de anos atrás, da maneira como a gente conhece hoje. E agora a gente está nesse ciclo de 26 ou de 13? Na verdade, o de 26 já acabou em 1953, a gente está atrasado 25 anos. Porque não teve o pancadão ainda. Não teve. Então o que acontece? Por que não teve? E nunca atrasou nas medições? Porque o lado que está infiltrado da federação tem lá meia dúzia de gato pingado que quer esticar um pouquinho mais a corda para ver até que ponto os seres humanos aguentam um processo assim assado. Só que tem uma galera agora que resolveu, tem um grupo específico de pleiadianos que eu não posso dar muito detalhe, mas tem um grupo de pleiadianos que está se rebelando da federação e está dizendo assim, olha, ou vocês fazem isso ou a gente mostra as nossas naves para o céu, para todo o planeta ver de uma vez só. Então, dentro da federação... Tá tendo um racha ali. E um racha que 70% está a favor desses pleiadianos para fazer isso, mas com medo da reação. E os outros 27, 30% não quer que isso aconteça. Então a gente está num momento crucial do jogo. Por quê? Porque se esse grupo de pleiadianos resolver aparecer, ele vai aparecer. E assim, não tem preparo. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 dias, pode ser daqui a 10 meses. Mas a última informação que eu tive é que eles verbalizaram o interesse de acontecer isso o mais rápido possível. Nossa. É uma maneira de forçar o fim do jogo. Porque se eles querem botar as naves no céu, todo mundo vai ver, vai ficar claro que... Não tem como você dizer, não é possível, não existe. Não tem como você dizer que não existe. E a gente tá falando de naves mães, porque a gente tem uma ideia de que nave mãe é nave do tamanho de campo de futebol. Tem nave com 4 mil quilômetros, 5 mil quilômetros de extensão. E tem naves planetoides, ainda muito maiores do que isso. As planetoides não vão chegar próximo daqui, que atrapalhariam até a gravidade do planeta. Mas as naves grandes mesmo, nave que tipo assim, tampa o estado de São Paulo inteiro. Caramba. Imagina. Você já imaginou? Você olhar pra cima e só ver metal, não ter sol, não ter céu. Então assim, isso é um plano. Sim. E esse plano está em andamento. Está verbalizado para... Eles já falaram assim, olha, nós queremos fazer. E é um plano bom, certo? O objetivo do plano é bom, não é ruim. Pra gente que tá... Não, o objetivo é... A ideia é positiva, mas existem consequências. Quais? Sim, mas ela é positiva por quê? Porque... Ela é positiva porque a ideia é finalizar o ciclo. Isso, finalizar o ciclo. Então, no momento que você mostra, não tem como você esconder, não tem como o governo dizer eu não sabia. Não tem como a igreja dizer eu não sabia. Inclusive, diga-se de passagem, o Vaticano mandou para os arcebispos e cardeais deve ter mais ou menos 1 ano e meio isso, uma cartilha, vamos dizer assim, um documento oficial do Vaticano para eles se prepararem caso os extraterrestres apareçam. Eles já têm a desculpa exata. Caramba. Eles já sabem disso há 1 ano e pouco, eles já têm isso decorado. Se aparecer, olha, tá aparecendo por causa disso, eles têm a desculpa pronta. Já tá tudo preparado. Tudo lindo e pronto. Igual o Vaticano fez, com certeza as outras religiões devem estar fazendo. As mais organizadas, né? Assim, o judaísmo, né? O islamismo, né? O protestantismo não, que é uma zona danada. Mas as mais digamos assim, organizadas, com certeza está todo mundo pronto para que isso aconteça. Pronto. Sim, mas só que qual é o grande problema nosso hoje? Não é problema, mas receio. Como o povo vai reagir? Porque no momento em que a nave aparece, não tem como a nave aparecer sem que haja um full disclosure, sem que todo mundo saiba do que aconteça. Porque você não tem justificativa. Porque não dá para mostrar as naves de forma gratuita. E dizer assim, ó, tá vendo que legal? Nós temos um disco voador que voa, modo de dizer disco voador, mas que voa no universo inteiro. Não é para exibicionismo, né? Então assim, para que apareça tem que ter uma lógica. Qual é a lógica? É mostrar o que tá acontecendo.
Mas pra mostrar o que tá acontecendo, tem que acabar o jogo. Não tem como não acabar o jogo. E o que é acabar o jogo? É dizer como é que, o que é o sistema político, como ele funciona, o que é o sistema de A Matrix. saúde, como ele funciona, o que é o sistema econômico, como ele funciona, o que é o sistema religioso, como ele funciona. Pra que serve? Então, assim, dentro do processo, isso acontecendo, e eu verdadeiramente acredito que esse grupo de pleiadiano específico está muito bem... intencionado. É mais do que intencionado, motivado para que isso aconteça, é uma maneira de forçar o fim. É o jeito que a confederação queria? Não. É o jeito que a federação queria? Não. Só que, com perdão da expressão, alguém tem que tomar as rédeas do processo e falar assim, cara, vamos fazer porque a gente vai resolver. Só que a gente tem que administrar agora, porque, vamos lá, os pleiadianos viram e falam assim, não é os pleiadianos, não são os pleiadianos, um grupo de pleiadianos. Falam que tem a intenção de mostrar as naves. Então, nesse momento, existe um plano de contenção da federação e confederação desesperado. Tá todo mundo lá em cima trabalhando sem parar. Porque se isso acontecer, a gente tem que saber administrar o que vai acontecer. A gente precisa ajudar o processo também, não é? Ninguém quer que o planeta exploda, né? Ninguém não quer guerra civil porque vai aparecer nave. Então, assim, tem todo um processo por trás que a gente está tentando contrabalancear. Mas é um processo mas dentro daquilo que eu acredito e que eu estou vendo acontecer, eu acredito que vai acontecer. Caramba. Só que você imagina explicar para alguém que nunca ouviu falar nisso, que você tem uma nave lá em cima. Alguém que nunca ouviu falar nisso, que você tem seres de várias outras estirpes extraterrestres que estão aqui para ajudar o processo. Mas é um choque, né? Ô, Léo, uma dúvida. Você comentou que não é a maneira como a confederação gostaria. Já que a confederação ela é mais ligada à espiritualidade, né? Grosso modo, como a gente falou, qual era o plano A da confederação? Como ela acreditaria que iria mudar esse jogo? A gente tinha um plano muito bom. Esse plano, foram mais de 1000 anos pensando em como isso funcionaria da forma perfeita. 1000 anos humanos, vamos dizer assim. Certo. E a federação e a confederação estavam envolvidas juntas nesse plano. Qual era o plano? A gente começa o disclosure passo a passo. Então, assim, primeiro a gente mostra ali que Deus está em todo mundo. Não está em um lugar físico. Aí você já começa, você já tem a queda da parte da religião. Aí depois a gente mostra por que o ser humano, esse avatar que foi feito, esse corpo Adam Kadmon que nós temos, ele tem uma duração média, a ideia era que inicialmente ele durasse entre 400 e 450 anos. Nossa. Hoje, rarissimamente, a gente chega nos 90, 100. É muito difícil. Por quê? Como? Por que a gente não chega? Eles têm que mostrar. Então a gente não chega porque a indústria não é uma indústria de saúde, é uma indústria da doença. De alimentação, mesma coisa. Qual é a grande prisão do ser humano hoje? O sistema econômico. Por quê? Como é que você, pai de família, 3 filhos em casa, a mulher tá cuidando de um filho pequeno, você tem leite para pagar, fralda para trocar. Como é que você faz para conseguir pagar as contas de casa? Você tem que ter 2 empregos. O cara com 2 empregos medita? Não. O cara com 2 empregos tá pensando em alguma outra coisa, se não você trabalhar 20 horas por dia? Não tá. Ele tem tempo de qualidade de vida com a família, com a esposa? Zero. A vida dele é trabalhar. Então, tudo isso, a ideia era cair sistema por sistema. Sim. Não demorariam os sistemas para caírem, seria talvez no intervalo de 8 a 10 meses, todos os sistemas cairiam, porque são um fio de... É um novelo, né? Você vai puxando, exatamente, vai caindo tudo. A ideia era que fosse desse jeito. Por quê? Porque você começa a dizer, olha, existem seres aqui que... A gente não usaria a expressão extraterrestre, mas assim, a gente mostraria alguns seres que fazem mal para o sistema. Alguns seres, tipo... Tem 5 cabeças específicas nesse jogo, 2 já foram eliminadas, uma até agora há pouco tempo atrás. Faltam 3 cabeças. Desmascarando essas 3 cabeças que faltam, né? Você começa a mostrar para as pessoas que, poxa, por que você tem flúor na água? É para você ter saúde? Não, é para calcificar sua pineal e você não ter contato com nada. Eu tô dando um exemplo bobo. Sim. E assim, são infinitos exemplos que a gente poderia usar. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a ideia era fazer com que isso, embora houvesse um plano de contingência para que isso fosse de uma maneira mais suave para as pessoas, a ideia era que fosse de uma maneira um pouco mais suave para as pessoas, mas suave mesmo assim rápida. Só que se vem os pleiadianos com as naves e eles realmente colocam esse plano em ação e mostram as naves aqui, é de uma vez só. É como puxar um band-aid. Vai rápido, direto. Você não tem o que fazer.
Mas mesmo se eles não vierem, a gente está num momento que existe esse plano e eles ainda não vieram. Beleza? Beleza. Isso. Esse plano ele era para ser leve, gradual e ao mesmo tempo rápido. Isso. Certo? Isso. Por que ele não é tão fácil assim de ser implementado? Porque é um plano maravilhoso, ao meu ver aqui, é tipo, perfeito. O que tá no obstáculo? O que tá no obstáculo, né? Quem é que tá fazendo ele ser mais longo do que o ideal? O principal obstáculo que hoje nós estamos enfrentando são as mídias. Por quê? As mídias tradicionais, gráficas e televisivas, elas têm muito peso ainda para muita parte da população. Então, é como eu gosto de brincar. A gente pode ter uma nave-mãe palladiana em cima de São Paulo. Se o William Bonner não dissesse isso no Jornal Nacional, não sei nem se ele está vivo, mas supondo que esteja. Se ele disser isso no Jornal Nacional, a pessoa acredita. Senão o pessoal vai achar que não acredita. Exato. Então, qual é a nossa grande barreira hoje? Para que esse plano desse certo de forma perfeita, e faz parte um pouco do processo, porque assim, vamos lá, tô vendo aqui se eu posso contar o que eu tenho que contar, mas Mas foi boa a dúvida. Não, foi ótima, eu vou conseguir pontuar do jeito que... Beleza, vamos lá. Qual é a ideia? Se os pleiadianos aparecerem com as naves aqui, vai ser emitido para todas as pessoas do mundo o que a gente chama de emergency broadcast. Que é o quê? Sabe quando a gente tem aqui no Brasil não funciona muito, mas o iPhone lá fora, por exemplo, ele apita muito, tipo assim, você tá num lugar específico, aí uma criança foi sequestrada, o telefone fica pá, você vai olhar, tá lá, diz qual é o carro, qual não sei o que, alerta de tempestade, porque é do governo fazendo esse aviso, né? A ideia é que quando as naves cheguem dos pleiadianos nessa pegada, toda a mídia do planeta vai ser controlada, tipo, a gente corta a maneira como a mídia é divulgada, você corta as antenas. E aí, a transmissão daquilo que está acontecendo começa a vir de dentro das naves. Caramba, entendi. Aí, porque a ideia, o plano inicial era que esse vídeo fosse um vídeo que ficasse uma semana, 24 horas por dia, o mesmo vídeo passando e contando a história do planeta inteira. Tipo, na Times Square a galera tava vendo, não ia ter a propaganda lá da marca. Exatamente, de nada. Vídeo da... Exatamente, a ideia era exatamente essa. Então, é exatamente essa. Então, vai ser um vídeo que não é um vídeo, sei lá, não sei quanto tempo daí é um vídeo, mas não é um vídeo de 24 horas, mas deve ser um vídeo longo, mas que conta o que está acontecendo, quem é quem na fila do pão, e aquilo vai passando em todas as televisões e mídias. Vou abrir o Instagram. O mundo inteiro. Só tá passando isso. Eu vou abrir o YouTube, só tá passando isso. Você não vai ter acesso a nada que não seja esse vídeo. Nossa. Então toda a população global vai receber a mesma informação num período que deve durar entre 48 horas e uma semana, aonde as naves estão aparecendo e tá contando na televisão o que tá acontecendo. Nossa. Aí é um momento onde a gente tem um processo que é uma revolução em cima daquilo que se espera. Uma revolução do bem. Aí pode ser que a gente consiga um impulso bom, porque, assim, vamos lá. Quantas pessoas, ou melhor, eu acredito que quase todas as famílias do mundo perderam um parente pelo menos com câncer. Sim. Na minha casa, meu pai teve, minha mãe teve, minha tia teve, minha mãe teve. Meu avô morreu disso, minha avó morreu disso. Então, assim, você imagina, essa doença foi criada e, além dela ter sido criada, desde o dia que ela foi criada, sempre teve cura. Nossa, quando começar a vir essas verdades à tona. Imagina uma pessoa, tipo, eu tenho uma paciente que tem um filhinho pequenininho com 6 anos que tá com câncer na cabeça. Então, imagina você saber que aquilo tem cura e essa cura não é acessível. É acessível para meia dúzia de pessoas. Você vê a rainha da Inglaterra, nunca ninguém viu a véia espirrando. Quando ela resolveu sair do jogo, ela saiu do jogo. Tchau, tô indo embora. Então, assim, para essa galera, não tem esse negócio. Eles têm acesso a isso. Então, existe um movimento de que isso seja liberado. Inclusive, fofoca de corredor de nave, parece que as medbeds começam a ser mostradas para o público de verdade já em janeiro. O que é? As medbeds, que seriam medical beds, seriam as câmaras de medicina. É tipo uma câmara de cura, né? E as medbeds, elas começam, se tudo der certo, existe esse plano que está em andamento com velocidade máxima, de que as pessoas começam a acessar esse tipo de tecnologia já em janeiro. Vai ser para todo mundo? Não, vai primeiro mostrar... Mas se os pleiadianos chegarem antes, é liberado para todo mundo, porque eles vão trazer essas medbeds.
Aí você vai ser curado na neve, você não precisa esperar isso chegar num campo físico. É como se fosse uma cama que você deita ali e ela trata tem diversos tipos diferentes. As que eu me lembro de ter visto funcionando, elas trabalham por frequência. Então vamos dizer assim, sei lá, câncer de próstata tem frequência de 138 Hz. No momento que você entra na MedBed, a MedBed ela te avalia, vê o que você tem de doença, qualquer doença, e vamos dizer que você só tem câncer de próstata, é 138 Hz. Então ela te manda uma frequência de menos 138 Hz, aquele é eliminado imediatamente. Entra em equilíbrio. Corpo de Exatamente, ele alcaliniza, né? Fica no... Então, assim, é assim para qualquer doença. Que bizarro. Caramba, ou seja, eles tratam doenças através da frequência. Frequência, literalmente frequência. Nossa, não é tipo remédio. Nada, é frequência e assim, 1, 2 sessões no máximo, dependendo do tamanho do seu problema. Mas geralmente uma sessão funciona. E é rápido, não é uma sessão de 5 horas na cama, é coisa de 10 minutos, 15 minutos, você não sente nada. É super tranquilo. Essa é a recordação que eu tenho. Então, assim, imagina isso acessível para todo mundo. Acabou o problema. Olá, escavadores da verdade. Não se esqueçam de comentar no vídeo suas dúvidas e impressões.